Desenrola Sete Lagoas finaliza a terceira edição com muitos descontos e negociações de dívidas. Presidente da Câmara apresenta ao Parlamento Jovem as escolas que participam pela primeira vez. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que destaca notícias sobre o Poder Legislativo e o município. Participe deste noticiário, faça contato por meio das nossas redes sociais. Após 3 dias de negociações, a terceira edição do Desenrola Sete Lagoas teve fim na última quarta-feira. O programa é uma iniciativa da Prefeitura por meio do PROCON Municipal, da Câmara por meio do PROCON Câmara, com o intuito de reduzir as dívidas de pessoas físicas e jurídicas com os bancos. Confira como foi o evento. Já imaginou ter uma dívida de mais de R$10 mil e conseguir renegociar para pagar apenas R$ 337? Foi o caso de Daniel Pereira, que veio até a Casa Legislativa buscar alternativas para a sua dívida e conseguiu um desconto de mais de 90%. É um incentivo muito importante para aqueles que estão inadimplentes para poderem solucionar a sua vida pessoal. Eu tive a oportunidade de vir aqui e negociar com uma empresa, uma instituição séria, que é o Banco do Itaú, correto? Um valor que eu devia de R$ 10.837. Então, com essa ação Desenrola da Câmara Municipal de Sete Lagoas, eu consegui um desconto e foi para 337. O presidente da Câmara, Ivan Luiz, acredita que o Desenrola Sete Lagoas foi uma forma de retornar o poder de compra às pessoas endividadas. Essa é a nossa missão, é dar apoio para o cidadão que está endividado, para que ele seja digno de ter de novo o seu nome limpo, para que ele viva com dignidade, que ele ande de cabeça em pé. E através do Desenrola Sete Lagoas, aqui na Câmara Municipal, nós estamos oportunizando este cidadão a fazer isso. Nesta terceira edição, o Desenrola Sete Lagoas teve negociações que obtiveram descontos de mais de 90%. É o que explica o gerente do PROCON, Rui Correia. A expectativa era de descontos de até 90%. Por incrível que pareça, superaram, acredita? Teve alguns descontos que merecem destaques. Um deles, por exemplo, foi no Banco Itaú, certo? Onde de R$ 10.837, ele teve um desconto de R$ 10.500, ou seja, 96,98%. Quer dizer, bem acima do que era a expectativa, né? Outro também que é digno de citar é da Caixa, certo? A Caixa era R$ 3.091 o valor do débito, certo? Ele pagando aqui com R$ 122,17, ou seja, valores assim de 96,2%. Alguns consumidores /clientes, né? Eles portabilizaram a dívida, ou seja, ele tinha uma dívida com um banco, certo? Onde os juros e as parcelas eram maiores e as quantidades de parcelas eram maiores, eles migraram para outros bancos que aqui estavam com parcelas menores e menor prazo, com menor juros. O Desenrola Sete Lagoas chegou ao fim e quem passou pela Câmara Municipal nesses últimos 3 dias pôde fazer as pazes com o bolso. Meu sentimento é um sentimento de alívio em poder seguir em frente de cabeça erguida e recuperar a minha dignidade financeira. É isso aí. A Comissão do Parlamento Jovem, juntamente com o presidente da Câmara, estiveram na Escola Estadual Professor Roussetti para a apresentação do programa. É que as escolas estão se preparando para as eleições do Parlamento Jovem, que acontecem no dia 29 de maio. Daniel Gomes ou Sara Badeça, nome social Natan Felipe, serão dos representantes da Escola Professor Roussetti no Parlamento Jovem 2025-2026. Os dois apresentaram suas propostas para os mais de 100 alunos do primeiro ano do colégio. E eu espero muito que dê tudo certo, porque é algo que eu sempre quis participar e a área da política me encanta muito, porque eu sinto que eu tenho um talento para isso e eu quero contribuir para o mundo inteiro. O que eu quero fazer no Parlamento Jovem é mudar a nossa perspectiva da gente, de nós adolescentes, nós que somos mais jovens, para mostrar para o mundo que a gente tem talento, que a gente pode sim mudar ele de uma grande escala e que temos sim uma força que o mundo inteiro jamais viu. Os jovens desejam um mundo melhor, um mundo mais igualitário, mais humano. Então, assim, eu espero que com
a minha eleição eu possa fazer a diferença. Após as propostas, os alunos já definiram seus candidatos. Tô achando bacana, né? Nossos alunos aí tá representando aí nossa escola, né? Lá no parlamento, lá muito bacana, eu acho. Você já tem um candidato? Tenho, claro. Eu voto 11 Daniel. O mais da hora. Eu acho muito interessante, né? Como o Nathan pegou e falou, a gente mostrar que a gente pode ser visto, né? Tanto que eles vai pegar, vai ajudar bastante, né? As nossas opiniões serem representadas na cidade, né? Eu acho que é muito legal. E você já tem um candidato? Sim, Nathan, é 2200, é isso mesmo. Na apresentação do programa, o presidente da Câmara, Ivan Luiz, reforçou que com o Parlamento Jovem, a Casa Legislativa torna-se mais representativa. E é importante essa participação, tendo em vista que, primeiro, a inclusão do jovem na política brasileira, na política mundial, na política social, enfim, em todos os aspectos que norteiam a política, né? Sete Lagoas é uma cidade muito grande, é uma cidade que precisa de representatividade. E mais importante ainda é a inclusão do jovem, né, o adolescente, em saber o que é política, como exercer a sua cidadania, direitos e deveres. Essa é a nossa intenção. O vereador Rodrigo Braga é professor de filosofia na escola e participou da apresentação. Para ele, o Parlamento Jovem leva para os alunos o que é a política na prática, fora dos materiais didáticos. Eu, como professor de filosofia, trabalho desde a Grécia Antiga o conceito de política, polis, né? Que é realmente fazer a diferença para o bem comum. Então, o Parlamento Jovem permite que, nesse momento de eleição dentro da escola, os alunos conheçam seus colegas, suscitem novas lideranças e, principalmente, que entendam que, como os representantes daqui, nós, enquanto vereadores, também podemos e devemos representá-los no âmbito maior. Este ano, o Parlamento Jovem contará com uma novidade, passando de 17 para 19 escolas. A preparação começou aqui na Escola Professor Rousset com a apresentação dos candidatos. A votação está prevista para o dia 29 de maio, nas 19 escolas participantes. Esta é a segunda legislatura que terá votações nas urnas eletrônicas. Membro da Comissão do Parlamento Jovem, Leonardo Lobato, pontuou que a experiência do ano passado contribuiu para realizar um processo mais tranquilo neste ano. Ano passado a gente passou quase 2 meses, né, fazendo toda essa preparação para as eleições. Agora esse ano foi totalmente diferente, né? A gente já com expertise em todo o processo de parametrização das urnas do TRE, então bem tranquilo, bem dinâmico, né? Com menos de um mês a gente fez todo o processo de parametrização, que vai justamente aí coincidir com a eleição no dia 29, né, de novos 19, né, parlamentares jovens. Então, ou seja, processo bem dinâmico, a gente contou com todo o apoio, né, tanto da nossa equipe de TI, nossa equipe de comunicação também, e toda essa formatação desse contexto hoje, que é esse programa importante do Parlamento Jovem na Câmara Municipal, né? A Escola Professor Rousset não participou das últimas edições do Parlamento Jovem. A expectativa da diretora Mônica Campolina é de que os jovens se engajem no projeto e ampliem sua conscientização política. A gente tem um sentimento de muita felicidade e gratidão por estarmos participando novamente desse projeto, que é muito importante em nossa cidade. E a gente espera com isso que nossos estudantes compreendam mais sobre a cidadania, sobre a importância de lutar pelos seus direitos, de que a gente tenha mesmo uma participação bem efetiva deles e das famílias. Hanna Gonçalves é aluna na Escola Professor Rousset e participou do Parlamento Jovem na legislatura 2024-25. Para ela, o programa mudou sua forma de ver a política. Aprendi que realmente é sobre nosso papel como cidadão, que a gente realmente pode ajudar a nossa sociedade, né? A gente não precisa fazer tudo numa escala macro, é a partir do micro que as coisas vão se juntando e vira uma coisa coletiva. Então eu fiz acho que 2 leis, foi muito legal contribuir, né? E sentir que eu faço parte de algo bom para as pessoas e é isso, foi uma experiência muito boa. Boa sorte para todo mundo. E agora a gente confere como fica a previsão do tempo para amanhã. O sol permanece com nevoeiro ao amanhecer e as nuvens aumentam no decorrer da tarde. À noite deve ter céu limpo. As temperaturas variam entre 16 e 27 graus. No próximo bloco, o vereador Theo, da Ecoterapia, é o nosso convidado no Jornal da Cidade de hoje. Nosso convidado hoje no Jornal da Cidade, vereador Theo da Ecoterapia, Sargento Gonzalez. A gente vai falar, primeiramente, muito obrigada, né, Theo, pela sua presença aqui conosco hoje. E a gente vai falar de um tema importante, especialmente sobre a audiência pública, que vai ser realizada amanhã aqui na Câmara, né? Isso mesmo, Raquel. Eu que agradeço a honra de estar aqui com vocês, os telespectadores aqui da TV Câmara. Nós vamos ter uma audiência pública amanhã, dia 23, às 14 horas, sexta-feira, aqui na casa, na Câmara,
com esse tema tão importante sobre segurança pública. Especificamente, o tema é os avanços e os desafios da segurança pública em Sete Lagoas. E estarão aqui presentes, né, vários órgãos da segurança pública com seus representantes. Teremos uma palestra, né, do comandante Coronel Fraga, da 19ª Região. As outras forças de segurança também contribuirão, terão seu momento de fala. A população colocando seus anseios. Então, a gente tem certeza que vai ser uma audiência pública muito enriquecedora para todos aqui da nossa cidade, que ao final a gente possa sair com boas propostas, que é o maior objetivo de uma audiência pública. Pois é, de onde que surgiu essa ideia, né, de trazer todas as forças de segurança da cidade, reunir isso numa audiência? Então, primeiramente, por eu ser sargento da Polícia Militar, né, a gente tem também essa bandeira da segurança pública. Fui profissional da segurança pública por quase 23 anos, né, e nós temos um conhecimento nessa área. Então, e também em comemoração aos 250 anos da Polícia Militar, que é a instituição da qual eu servi, a gente, entre outras ações, a gente idealizou essa audiência pública para discutir, ver o atual cenário e discutir possibilidades de melhorias, porque a gente sempre tem que estar em melhorias. A gente tem vivido um momento muito bom e na audiência pública vai ficar bem claro isso. E a gente tem visto até diante da população, diante da sociedade, esse sentimento de uma segurança eficiente. Mas nós temos que estar sempre buscando melhorias e desenvolvimento, porque a criminalidade não para. Né? A gente sempre fala que a criminalidade ela perde tempo tentando burlar as leis, tentando fazer novos golpes, novos crimes. E o nosso desafio da segurança pública é prevenir, ter as ações preventivas, né, para que não aconteçam esses crimes e no momento que ele aconteça, que ele venha a acontecer também as ações repressivas, que não é o objetivo principal, mas quando se passa a fase da prevenção, a gente tem que ser muito firme na repressão também. Um dos temas é o desafio, né? E eu imagino que o desafio da polícia seja constantemente, né? Porque você está falando aí, hoje em dia a gente vê os crimes cada vez mais elaborados, né? Especialmente com o uso da internet, né? E envolvendo crianças, envolvendo menores, ou seja, é necessário até um estudo, né? A gente precisa pensar nessa questão da preparação da polícia para estar atualizado. A gente sabe que tem a inteligência da polícia que trabalha com isso, mas é preciso envolver todo mundo porque a coisa avança de um ritmo muito acelerado, né, Léo? Por isso a integração de todas as forças, né? A gente tem, por exemplo, a Polícia Municipal, né, que é a Guarda Municipal, ali na sua competência, né, patrimonial, e agora também mais estendido a sua responsabilidade enquanto Sete Lagoas e município, a Guarda Municipal. A gente tem a Polícia Civil, que é mais da parte investigativa, que é importantíssimo hoje, diante desse cenário de criminalidade, em várias agendas dos crimes, né, em vários setores dos crimes. Nós temos aí a Polícia Rodoviária Federal, que também vai estar presente, né, que integra também a nossa rede de segurança pública, aqui no Cinturão. Nós vamos ter aqui a Polícia Militar, né? Através dela nós teremos também a Polícia Ambiental, a Polícia Rodoviária, que também vai trazer aqui para nós alguns dados, a Polícia Ostensiva. Então, é um sistema integrado. Se a gente não trabalhar a segurança pública de forma integrada, é como você falou, a gente vai ficar talvez aí numa desvantagem. Agora, o objetivo, e é o que a gente tem visto, que tem existido uma integração muito boa. Quando eu ainda estava na corporação, eu vivi tempos atrás, onde que não tinha tanta integração nas forças policiais, né? Principalmente diante das competências, das características. Mas essa cultura ela foi ficando para trás. E diante do avanço da criminalidade, da periculosidade que aumentou, como Novo Cangaço, né, que são as quadrilhas de assalto a bancos, que infelizmente chegavam a fazer uma cidade inteira refém, desafiando todas as forças policiais. E em Minas Gerais, graças a Deus, nós estamos tendo praticamente 0 ocorrências nesse sentido. Eles migraram para outros estados, porque em Minas não foi favorável para eles. Os confrontos com as polícias aqui não foi, né, da forma que eles esperavam. Foi mais difícil, né? Foi bem mais difícil, né? Uma vez eu fiz um curso no BOPE e a gente fez vários treinamentos
isso integrando todas as polícias para o combate especificamente dessas quadrilhas, né? E eu lembro que lá no BOP foi mostrado algumas interceptações telefônicas, né, autorizadas pela Justiça, monitoramento, onde as quadrilhas se comunicavam e falavam, Minas não dá pra gente não, vamos sair para outro lugar, Minas está complicado. Então, realmente, Minas Gerais avançou muito na segurança pública e Sete Lagoas, nós vamos estar aqui sexta-feira, amanhã na audiência pública, e a gente vai ficar surpreso. O Coronel Fraga está trazendo uma palestra aí com dados atuais, dados muito eficientes, né, com resultados. Não é maquiagem de resultado, é uma segurança pública objetiva, que gera o sentimento de uma segurança pública subjetiva, que é a sensação de segurança. Mas, além da sensação de segurança, tem os dados reais, oficiais, né? E quem for vir, participar, contribuir, vai ficar muito surpreso, muito feliz com os dados que nós estaremos aqui discutindo, tomando ciência deles, né? E vai ser muito vantajoso essa audiência pública amanhã. A gente vê também uma mobilização, uma integração, como você disse, do poder público, né? Eu digo executivo e legislativo com as polícias, nesse sentido de que as leis que são produzidas aqui e sancionadas pelo Executivo e as leis produzidas também pelo Executivo, juntamente convergindo aí para a filosofia do trabalho da polícia, a gente vê, por exemplo, nos espaços públicos, essa sensação de segurança maior. Pelo menos assim, é o que eu tenho visto, né? De fato, parece que está mudando um pouco esse ar de segurança e também essas ações que estão acontecendo para a população ocupar novamente os espaços públicos, né, Theo? De fato, fazer parte daquilo que pertence a ela. Pois é, a gente vive um paradoxo, né? A gente tem as leis federais, né, que precisam ser reformadas, o Código Penal, né, Código de Processo Penal. Então, assim, as forças de segurança, elas trabalham na lei. Você não pode sair da lei. E essas leis, elas são federais, né, que a hierarquia das leis é a lei máxima. Depois você vai ter as leis estaduais, que tem que seguir a federal e não é diferente nas municipais, né? Só que, mesmo o Brasil sendo uma república, cada estado vai ter características e tendo as mesmas leis federais, porque vai depender da postura, né, dos comandantes, dos governantes, começa nos governantes, depois vem os comandantes das forças de segurança, então vai depender muito. E Minas Gerais, né, a polícia, falando agora que eu posso falar da Polícia Militar, porque fazendo parte da corporação, a Polícia Militar é destacada no país como uma das melhores polícias, ou a melhor polícia do Brasil, né? Então, a gente vai ter características, vai ter estados no Brasil que os índices vão ser horríveis, porque a filosofia de trabalho é diferente, né? E normalmente são estados onde as ideologias são favoráveis para a criminalidade, mas Minas Gerais tem se destacado diferentemente de uma grande maioria do país. E Sete Lagoas não tem sido diferente. Nós vamos discutir nessa audiência pública questões, por exemplo, a teoria da janela quebrada, né? Onde tem um prédio abandonado com uma vidraça lá. A pessoa vem e quebra uma janela, não se toma nenhuma providência. O outro passo, vê aquela janela quebrada, se sente também no direito de quebrar outra e outro joga. E a gente sabe que, às vezes, as pequenas ações geram grandes ações lá na frente. Então, a gente tem que trabalhar no preventivo, nas pequenas ações, aí entra as outras, a Guarda Municipal, entra forças de segurança que para atuarem nas menores ocorrências, com muita firmeza, com muita seriedade, né, com muito profissionalismo, para que isso não avance e não se torne o que a gente fala terra sem lei. Quando se gera um sentimento, aí Sete Lagoas pode tudo, é terra sem lei, nós temos um problema que são a criminalidade até migrar para cá de outros locais. Sete Lagoas, há pouco tempo, não um tempo muito distante, antes de se criar a 19ª região, né, porque foi um avanço muito grande a criação da 19ª região, a gente tinha uma migração de crimes, de criminalidade de cidades vizinhas, como Ribeirão das Neves, Vespasiano, cidades que fazem parte do cinturão metropolitano, e eles estavam migrando para cá, porque sentiam em Sete Lagoas uma facilidade para cometerem crimes. Porque é uma cidade grande, próspera, mas com características de interior.
né? Então, a criação, né, inclusive o atual prefeito, na época de deputado, contribuiu muito para a vinda da 19ª região. E aí, se instalando aqui a 19ª região, a gente começou a ter esse avanço. E aí, esse avanço vem se desenvolvendo cada vez mais. E a gente tem os desafios, né? Porque a gente não pode deixar a peteca cair achando que está bom. Sim. Né? Então, as ações têm que continuar. Vigília o tempo todo, né? Vigília o tempo todo. Esse é o trabalho das forças de segurança pública. É igual a educar mesmo, né? A educação, ela precisa de uma vigília o tempo todo. E a gente precisa, lá atrás, fazer o trabalho bem feito, sólido, para que a gente tenha cidadãos, né, responsáveis e tal. Da mesma forma, é o trabalho preventivo da polícia, né? São nas pequenas ações, como você disse aí, que a gente evita um mal maior lá na frente. Eu gosto muito da parte da educação. Você falou uma coisa que inclusive, vai ser discutida na audiência pública, né? Quando eu estava na ativa, eu sempre participei muito da parte educativa, educação ambiental, nas escolas, a gente desenvolvia um trabalho, como existe até hoje o desenvolvimento desse trabalho, não, né, eu não estou lá mais, mas existe ainda, assim como tem o PROERD, tem o PROGEA, que era o que eu executava, que é de educação ambiental, o PROERD, que é combate às drogas. Esses trabalhos são fundamentais e têm que ser cada vez mais investidos, têm que ser ampliados, porque as crianças nas escolas, né, vão ser o cidadão amanhã, são multiplicadores também. São multiplicadores, né? A gente tira uma criança de um caminho que ela vai entender que não vale a pena. É na infância, é na adolescência, né? E você tem esse trabalho preventivo, educativo. Você tem depois o trabalho que eu sempre falo que ele é muito importante, da atenção, que é a fase da adolescência para a juventude. Sim. Hoje a gente tem uma adolescência e uma juventude muito sem referências, né? E aí já entra o meu trabalho, que é o trabalho de projetos sociais, que eu acredito muito em projetos sociais por isso. Com adolescentes, né, crianças e adolescentes, entrando ali na fase da juventude, porque eles começam a ter as referências ali, buscar referências. E às vezes as referências que eles buscam não são boas. Né? É o cara que é o cara do bairro, é o traficante, o cara que é o cara do bairro, que é o bambambam que anda num carro, mas que infelizmente o seu futuro, né, aquilo que ele adquire não é algo que vai dar para ele uma paz, uma tranquilidade, ele não vive em paz, é o tempo todo em guerra, guerra com a polícia, guerra com a concorrência do tráfico, guerra com a família, então não vale a pena, são coisas que esses jovens têm que entender, que não dá futuro, não veste a camisa, né, seja um trabalhador, seja uma pessoa do bem, isso sim é uma vida de paz, tranquilidade. É isso aí. Montel, a gente está finalizando aqui, mas aí a gente deixa o convite para as pessoas virem até aqui participar, ou se não puderem vir, a TV, a Rádio Câmara e todas as nossas plataformas vão estar também transmitindo ao vivo aí a audiência, né? É isso aí. Mais uma vez o convite, vem aqui para a Câmara Municipal, amanhã, 14 horas, dia 23, audiência pública, segurança pública, avanços e desafios no município de Sete Lagoas. E a sua participação é muito importante, cidadão. É hora de você trazer aquela demanda lá do seu bairro, né, da sua comunidade. Você que é comerciante, né, tantos desafios, porque a segurança pública atrapalha o comércio, atrapalha o desenvolvimento, atinge a saúde, atinge a educação. Então a gente quer uma cidade segura para que ela possa se desenvolver também nas outras áreas. Então fica aí o convite, vem para cá amanhã. É isso. Muito obrigada, viu, Theo? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos falando então sobre esporte daqui a pouquinho. Na última terça-feira, dia 20 de maio, Sete Lagoas enfrentou a manhã mais fria de 2025 até agora. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros marcaram 10,8 graus. Acordar com as recentes baixas temperaturas não tem sido uma tarefa fácil. Sete Lagoas registrou a temperatura mais baixa do ano até o momento, 10,8 graus. A partir de maio, nós temos a queda natural, porque o dia começa a ficar mais curto e a noite mais longa. Então, a Terra recebe pouca radiação. Depois, nós tivemos a chegada de uma frente fria, que inclusive teve chuva em São Paulo, chuva no sul de Minas, há uma semana, uns 10 dias atrás, e ficou essa frente aqui. E agora a situação se inverteu, porque a frente se dissipou, mas o céu ficou totalmente limpo durante a madrugada, durante a noite. Então, é o seguinte, a Terra não perde radiação para o espaço e passa as noites ficarem mais longas, então a gente tem esse frio de manhã
e aumenta a temperatura à tarde. O pesquisador em climatologia e sensoriamento remoto, Daniel Pereira, atribuiu as baixas temperaturas registradas em Sete Lagoas às chuvas atípicas ocorridas no mês de abril. Segundo ele, a instabilidade climática contribuiu para a antecipação do frio, que chegou com mais intensidade do que o habitual para esta época do ano. A grande vantagem dessa condição, dessa chuva que nós tivemos em abril, simplesmente reduziu muitas queimadas que já era para estar começando. O que quer dizer isso? Céu claro, limpo, nítido, sensação agradável de temperatura durante todo o dia, excelente para dormir, excelente para trabalhar, excelente para fazer caminhada. O índice de UV não está muito alto, que geralmente nessa época que era para ficar extremo. A queda nas temperaturas acontece em um período sensível para a saúde pública de Sete Lagoas, em decorrência ao número expressivo de casos de síndrome respiratória aguda grave. A atenção deve ser redobrada, pois a previsão é de que as temperaturas subam um pouco. E as previsões para os próximos dias, que hoje que deu 10,8 graus, amanhã já tem 2 graus a mais na temperatura mínima, então a sensação de ter que ficar usando blusa, aliás, está precisando de mais 10,8, é relativamente bem frio, mas sem a previsão de chuva e as temperaturas subindo ao longo da semana, e a expectativa é que até o final do mês nós vamos continuar assim, até o início de junho. E agora a gente fala de esporte. Atlético goleia Maringá e amplia a invencibilidade como mandante. O Atlético Mineiro segue firme em sua boa fase jogando em casa. Na noite desta quarta-feira, o time alvinegro goleou o Maringá por 4-0 na Arena MRV pela terceira fase da Copa do Brasil e estendeu sua sequência invicta como mandante para 15 partidas. A última derrota do Galo diante de sua torcida ocorreu em 26 de novembro do ano passado, quando foi superado pelo Juventude por 3-2 pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, o Atlético entrou em campo 15 vezes como mandante e não perdeu nenhuma delas. Já o Cruzeiro encara o Vila Nova de olho na classificação e na manutenção do bom momento na Copa do Brasil. O Cruzeiro entra em campo nesta quinta-feira com um duplo objetivo: garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil e manter o ritmo positivo da temporada. O adversário da vez é o Vila Nova, em confronto válido pela terceira fase do torneio nacional. A partida será disputada no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e representa um importante teste para o time. Após vencer o primeiro jogo por 2-0 no Mineirão, a Raposa tem vantagem no confronto, mas adota cautela para evitar surpresas. A expectativa pela entrada do lateral direito William, por exemplo, que perdeu a condição de 11 inicial para Fagner, que reclamou de dores recentemente. Outros postulantes são meia Eduardo e o atacante Gabigol. Tendo em vista que o jogador Anderson será cortado do time por um trauma no joelho esquerdo sofrido no Clássico. E o Jornal da Cidade, então, fica por aqui. A gente volta amanhã com outras notícias. Até lá!